Olá, você que acompanha o Minutos de Argumentos através da TV Araucária ou então do guarapuavatube.com.br. Estamos aqui para mais um programa tratando um assunto importante da nossa cidade, do nosso estado ou do nosso país. O tema de hoje é um tema muito debatido na cidade. Eu acho que nos últimos tempos debater Câmara de Vereadores, debater vereadores, o papel do Legislativo é fundamental e tem acontecido muito na cidade. O que nós vamos trazer hoje aqui são alguns posicionamentos sobre o papel do nosso Legislativo, o papel da nossa Câmara de Vereadores, que já chega ao seu 9º mês de uma nova legislatura. São novos 21 vereadores que estão na cidade e entre eles 17 que entraram esse ano na Câmara Municipal de Guarapuava. Mais uma vez, olá, professor Cláudio, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo caminhando. Tudo bem, Luana? Tudo bem, professor? Tudo bem. Olá, Luana. Olá, Cláudio. Primeiramente, vamos fazer aqui entre nós um pensamento geral. O que estão achando da Câmara Municipal de Vereadores, professor? Eu primeiro? Olha, melhor que a legislatura passada, sem dúvida nenhuma. Mas mesmo assim, ainda precisa melhorar bastante. A expectativa criada no processo eleitoral foi muito grande. E mais ainda quando se viu que 17 novos eleitos entraram no Legislativo. Então é claro que a sociedade vislumbrou a possibilidade de uma mudança estrutural. Se comparado de 21, 17 novos, né, é uma oxigenação muito interessante. No entanto, ainda não se vê assim coisas muito concretas de cada vereador em si. O que se vê são mudanças da casa, do coletivo. Dá para ver algumas mudanças, né, que você tem acompanhado e todos nós temos acompanhado. A transparência melhorou, né, a gente já não desconfia como desconfiávamos antes. A gente já vê o surgimento de audiências públicas, o presidente da Câmara e vários vereadores recebendo entidades, recebendo movimentos sociais, ouvindo, pautando, né, conduzindo esse processo de maneira razoável, né? Agora a possibilidade do voto aberto, mas são mudanças assim mais na imagem do Legislativo, não nas ações individuais do vereador em si. Eu vejo com bons olhos. Não é o que eu queria ainda, né? Não sei se ainda não deu tempo, se bem que 9 meses são 9 meses. Mas assim, as ações individuais deixam um pouco a desejar. De maneira geral, a forma como o Legislativo começa a ser conduzido já demonstra um pouco mais de idoneidade. Luana, nós, de uma legislatura que teve até um presidente preso na legislatura passada, por uma legislatura com 17 novos vereadores, o que você tem visto? Então, como o professor falou, 17 são novos, mas eu acho que a gente tem que pensar quem são esses novos. São 17 pessoas novas, alguns já eram candidatos em várias outras campanhas, mas e a preparação desses novos para estar assumindo esse cargo? Qual que é a preparação deles? Eles têm claro qual é essa função, esse papel que eles estão desempenhando neste momento, nesse período desses 4 anos, ou aos que já pensam em reeleição neste momento? Quem são esses novos? Quem são os assessores desses novos? A gente tem 17 novos, mas tem muitos assessores que já trabalhavam para outros vereadores. A gente sabe que é por indicação de partido. E mesmo esses vereadores que mantêm esses assessores de legislaturas passadas, a gente não vê, digamos assim, não vê muito resultado. Porque a gente é mais assim de querer resultados na hora, né? A gente não quer ver daqui a 2 anos, que já vai estar próximo da próxima eleição, né? A gente quer ver resultados agora. Como a gente vai falar? 9 meses de legislatura. O que esses nossos vereadores fizeram? Temos lá os que já estavam há muito tempo, mas nem esses não apresentaram novidades, é mais mudança de nome de rua, homenagem disso, homenagem daquilo, requerimento para coisas simples, assim, de manutenção da cidade. Sei lá, isso é complicado e às vezes causa uma grande revolta. Não sei se é os vereadores que não estão preparados, se é os assessores que não estão preparados. Não sei, se é a população que não está indo atrás, ver por que está assim, por que não está assim, por que não estão cobrando, não sei. Eu ainda estou muito desanimada com essa nossa nova formação da Câmara de Guarapuava. 9 meses já de nova legislatura, o que você tem visto, professor? Colocando mais ou menos o que a Luana falou aí, falta preparação. Porque uma lei, um projeto de lei, ele é o cume
de toda a identificação de um problema social, né? Então, para se resolver um problema social através de uma lei, tem que projetar este problema, tem que estar ciente desse problema e analisar a qualidade do projeto ou o que deve ser feito para sanar esse problema. Então vem a elaboração do projeto, que vai culminar numa lei. Tem muitos projetos que já existe lei, então é só enquadrar. Então o que falta? Falta um olhar administrativo. Eu sempre falo que a empresa pública, ela não é tratada como uma empresa privada, não apenas na obtenção de lucro, tá? Mas assim na busca da solução ou naquilo que se foca, que seria ações sociais, né? Então eu não vejo ainda uma sintonia do nosso legislativo com projetos eficientes que ganham o respaldo do povo mesmo. Acontece um outro projeto, é claro, de utilidade pública, mas nada assim tão, como que posso dizer assim, que chame a atenção, que realmente, nossa, isto está resolvendo mesmo, era uma necessidade do povo, né, que não tinha ainda uma solução, e agora os senhores vereadores, né, conseguiram votar uma lei que realmente ajude a coisa pública a caminhar. Eu acho que talvez o que está faltando, Francis, para qualificar melhor aí os projetos, concordando com o comentário da Luana e o teu também, é se aproximar mais das entidades. Porque grande parte dos vereadores, eles não foram eleitos ancorados por uma organização interessante, né? São votos avulsos, hora daqui, hora dali, não tem assim uma identificação se ele é de fato um representante de uma categoria, seja dos professores, dos engenheiros, dos agricultores, dos comerciantes, dos industriais, dos servidores públicos, né? Mas mesmo que isso não tenha acontecido, eles podem, primeiro, estudar, eles podem buscar experiências bem-sucedidas em outros legislativos. Isso. Nós temos boas experiências em Toledo, nós temos experiências interessantes em Maringá, Londrina, e eles poderiam estreitar um diálogo com os grupos organizados. Os grupos organizados, seja a SIG, FIEP, sindicatos, associações, organizações, universidades, porque existem cursos aí, pessoas bastante qualificadas, sim, que poderia dar esse suporte, pelo menos esse diálogo, né? Tenho certeza que melhoraria, não é nem o conteúdo dos projetos, mas projetos, que não é uma moção de apoio, de homenagem, mas um projeto que possa intervir na cidade, no bairro, no distrito, na educação, na saúde, na assistência social e assim por diante. Só voltando no início da sua fala, o professor falou da representatividade. Claro que no início a gente tinha aquela expectativa, vai aumentar o número de vereadores, então automaticamente, tinha essa ideia, que aumentaria a representatividade. Agora vamos poder ter um vereador lá de Entre Rios, lá da Palmeirinha, lá do Guaracá, ou lá do bairro, sei lá, do bairro Charquinho, ou daqui do centro. Mas não foi isso que aconteceu também, né? Como o professor falou, esses votos que os vereadores tiveram, esses novos eleitos, vieram pingados de vários cantos da cidade. E acho que isso também acaba acomodando eles. Sim. Mas no próximo bloco a gente discute um pouco mais sobre a Câmara e também sobre os projetos que esse ano já foram apresentados. Nesta selva, só quem é fera sobrevive. O colégio é fera, os professores são fera. E na turma só tem fera. Junte-se às feras e não tenha medo da selva. Matrículas em novembro. Colégio Fera, pré-vestibulares e ensino médio. A Angelson está em novo endereço, maior e moderna. Rua 15, entre a Saldanha e a Quintino. Venha conhecer. Angelson. Imobiliária. Voltamos com o segundo bloco do Minutos de Argumentos aqui pela TV Araucária ou então pelo www.guarapuavatube.com.br. Nós estamos falando sobre a Câmara Municipal de Guarapuava, o legislativo da nossa cidade, um poder fundamental e importante, é claro,
A gente não pode ter um discurso, muitas vezes, que é só problemático. A Câmara é fundamental para votar projetos, para levar coisas importantes para a cidade. E esse ano tivemos vários projetos, né? Como o que vocês têm visto esses projetos do ano, por exemplo? Tivemos vários projetos? Até que não, né? Não, é sério. A maioria dos projetos que a gente acaba vendo é requerimento para, sinceramente, continua mudar o nome de rua, dar uma moção de congratulação, de utilidade pública da associação de moradores ou de algum outro órgão, homenagem a algumas pessoas, que é o que eu mais tenho visto assim. A gente chama isso de lantejoula, né? O brilho, a aparência, né? Mais para parecer mesmo, sei lá. E sem falar que, né, todos esses projetos, eu contei perto de 30 nesse primeiro semestre, é isso, perto de 30, e esses 30, eles, como o senhor falou, né, assim, nada relevante, e também cada um deles vai para 3 votações, né? Então vai para a primeira votação, segunda votação e terceira votação. Com isso eu estava vendo ali, perde-se muito tempo também. Cada um desses, passando por 3 votações, são em média 3 dias votando o mesmo projeto, porque eles não podem ser votados no mesmo dia, né? Passar por todas as votações. Então, como os projetos não chegam a ser tão relevantes para a sociedade, é uma perda de tempo em determinadas questões. Mas em alguns casos ainda, vamos tentar agora ser bem otimistas. Assim. Aquele projeto que proíbe a inauguração sem que a obra esteja concluída, né? É um projeto já num porte assim de objetividade, né? Mas isso não é. Sim, mas é um mas isso negócio mas não é também, não é assim. Isso deveria ser normal, né? Não deveria ser um projeto para legitimar isso aí. Agora, eu vi também que de vez em quando eles convidam alguém para participar da reunião, né? Convidar uma liderança, uma autoridade e requerimentos. Agora, tem muita coisa que poderia ser feita, né? Esses convites que acontecem muitas vezes, que já aconteceu aqui, por exemplo, da Polícia Ambiental, do reitor da universidade, do 16º Batalhão de Polícia Militar, acabam trazendo informações. Mas o interessante é que só se traz informações para se pensar em projetos, para se pensar em atitudes, porque é algo que o vereador deveria estar sempre na base, né? Saber do que está acontecendo, saber do que acontece no bairro, saber de como anda o efetivo da Polícia Militar, ir até o local e buscar as informações. Mas talvez também, Luan, vamos pensar, tentando justificar ou argumentar, talvez a ação dos vereadores não seja contente também, porque a opinião pública talvez também não faz o devido lobby, sim, a devida pressão e o devido acompanhamento. Porque se de fato algumas entidades organizadas entregassem para um vereador na mão dele, olha, nós estamos com uma proposta aqui, né? Você poderia apresentar. Também não está tendo nem de lá para cá e talvez nem daqui para lá um diálogo propositivo. Não sei, eu estou provocando também. Porque se talvez a pressão existisse, o vereador se sentiria na obrigação de considerar isso aí, né? Então, uma zona de conforto muito grande, né? Sim, e nós temos tido nos últimos tempos, aliando a essa conversa, projetos para repensar a si mesmo, ou seja, repensar as próprias atitudes da Câmara, né? Nós vamos, se por um lado nós temos aqueles projetos que ainda não têm um certo interesse, que são os títulos de cidadão honorário, que são títulos importantes também para a cidade e tudo mais, ou as homenagens, as associações de utilidade pública, tudo bem. Por outro lado, nós temos alguns projetos que mudam as atitudes da Câmara, como é o caso do fim do recesso, que enfim vai para agora um projeto assinado por todos os vereadores, que um dos vereadores não assinou, mas se disse favorável, que vai ir para plenário, vamos ver como vai acontecer essa votação, já que o voto é aberto nos projetos. E uma outra lei também que surge em conjunto com os vereadores, sem nominar um ou outro, né? Que é a lei do voto aberto, depois daquela discussão do deputado Natano Nadon, que acabou sendo absolvido pela Câmara dos Deputados. E o que aconteceu é que aqui em Guarapuava nós vamos ter o voto aberto, seja para caçar mandato, seja para votação na mesa diretora. Vamos ter, talvez, vai entrar na pauta da Câmara para votação esse projeto também. Mas o próprio projeto que proíbe as inaugurações, a gente viu ano passado,
no fim da gestão do Executivo Municipal, da Prefeitura Municipal, uma série de inaugurações, eu mesmo fiz reportagem sobre isso, uma série de inaugurações de obras que não iriam funcionar no dia seguinte, né? Ou seja, inaugura-se algo que acaba não tendo uma efetividade para a população e que gera problema até para a próxima gestão. Eu vejo também a movimentação de alguns vereadores, assim, eles ficam muito reféns também de pedidos particulares, não ficam? Talvez até porque foram eleitos desta forma, né? Aí eles também não podem não atender o cidadão que vai ali pedir um favor de ordem pessoal. Mas, teoricamente, os vereadores deveriam pensar apenas no interesse coletivo. Mas, muitas vezes, eles ficam como despachantes ali, um bilhetinho para cá, um bilhetinho para lá, para atender situações muito específicas, não é verdade? Isso não é bom, né? Tá, isso eu acho que não está certo também. Até essa questão de vereadores de situação, vereadores de oposição. Vereadores, digamos assim, como que eu vou colocar a palavra? Submissos ao executivo e contra o executivo. Totalmente contra, totalmente a favor. Isso, não tem. É o executivo. Não está em jogo o povo que elegeu eles. O que está em jogo é o executivo. Você ter a bênção ou não do executivo e favorecer ou não ele. Isso eu não acho certo. Outra coisa, também posso estar errada, né? Provavelmente estou errada. Mas eu acho que quando você está vereador, você tinha que estar só vereador. Não interessa se você é médico, tem seu consultório, é contador, é advogado, sei lá o que mais, é radialista, não sei todas as profissões que os nossos vereadores têm agora. Mas já que você foi eleito, você está ganhando super bem para aquilo, você deveria se dedicar totalmente a isso. Não fico todo o meu dia na Câmara? Vou estudar, vou buscar conhecer. Porque o cargo do vereador é o quê? É legislar, tratar das leis. Então, vou estudar as leis para me conhecer e poder propor alguma coisa. Por exemplo, tem vereadores que estão há mais tempo e que têm essa formação em direito, eu diria, ou que estudam as leis, que propõem lá um projeto de lei para alterar o inciso tal na lei orgânica municipal. Eu não sei o que é, eu vou lá procurar o que é isso. Mas e a maioria dos vereadores ali tem tempo para ver isso? Os assessores, como a gente falou, vão atrás disso, e o povo simples que nem sabe direito que existem tais e tais leis do município, ou muita gente que nunca foi na Câmara Municipal, nunca foi na Prefeitura, mas votou para essa pessoa quando ela foi lá, pediu o seu voto. E aí acabam surgindo projetos com vícios de iniciativa, projetos que autorizam o executivo. Chegou a acontecer esse ano um projeto que autorizava o município a colocar médicos nos distritos, a colocar uma ambulância nos distritos. Isso é muito bom, mas o legislativo tem esse papel? O legislativo tem que determinar para que o município faça isso? É um vício de iniciativa que não pode ocorrer dentro da Câmara Municipal. E, a meu ver, nós podemos pensar nisso também, é um problema de saber qual que é o principal papel como legislador. Né? É verdade. Mas voltamos no próximo bloco falando um pouco sobre essa questão, o papel da Câmara Municipal, o papel do Legislativo, que é muito importante para toda a cidade. Imobiliária. A Angelson está em novo endereço, maior e moderna, Rua 15, entre a Saldanha e a Quintino. Venha conhecer. Angelson. Nesta selva, só quem é fera sobrevive. O colégio é fera, os professores são fera. E na turma só tem fera. Junte-se às feras e não tenha medo da selva. Matrículas em novembro. Colégio Fera. Pré-vestibulares e ensino médio. Voltamos com o último bloco do Minuto de Argumentos de hoje, falando sobre a Câmara Municipal de Vereadores de Guarapuava. Nós já tratamos aqui sobre os projetos, já tratamos aqui sobre como tem sido a Câmara durante esses 9 meses, já chegamos a setembro, 9 meses de legislatura com 21 vereadores. E a Câmara tem que tomar posicionamentos, né? E ela tem tomado os posicionamentos aqui na cidade através de audiências públicas. Tivemos audiências públicas já para falar sobre a questão do transporte coletivo, tivemos outros, vamos ter sobre a questão das sacolinhas plásticas nos mercados serem trocadas por materiais biodegradáveis.
Como que a gente pode se utilizar, como que os vereadores precisam se utilizar dessas audiências públicas para formar leis e, é claro, para levar para dentro da Câmara as opiniões do público? É uma boa estratégia, né? A Câmara que legisla, que faz ações considerando as audiências públicas, ela tende a ser bem mais sucedida, melhor sucedida. Por quê? Porque ela abre as portas do Legislativo para pessoas que querem participar, emitir a sua opinião, favorável ou desfavorável, sobre aquilo que vai ser discutido, né? Com argumentos pró e contra. Eu acho que é uma ferramenta importante que a Câmara passada não utilizou. E que, se essa for inteligente, vai utilizar mais vezes. De repente, 6 audiências públicas por ano sobre diversos assuntos. Né? Uma audiência, por exemplo, para trabalhar o plano de carreira dos servidores. É importante, sabe? Uma audiência pública para trabalhar o melhoramento da ação da saúde no município. Né? Uma audiência pública para trabalhar a questão do associativismo em Guarapuava, que é muito pouco, do cooperativismo. Eu acho que, se o Legislativo se focar em ouvir a opinião pública, informar, legislar e fiscalizar, é show de bola, né? É 100%, né? Não precisava fazer mais nada, né? Atrai a população para o debate, né, professor Francisco? Isso seria o ideal, e uma que faz parte da democracia é a questão do debate, né? Os prós e contras, porque se fosse tudo a favor também, daí não existiria democracia. Então é importante essa mobilização também do povo, né? Não deixar só na mão daqueles que eles elegeram, né? Mas tem que cobrar, porque se funcionasse como uma empresa, eles seriam nossos, digamos, funcionários, e tem de desenvolver a função a que se propõe, né? Então o povo tem que cobrar, não dá para deixar quieto, se organizar. Existem várias organizações, inclusive o Cláudio já tinha falado, né? Mas eu vejo assim que essas organizações dependem da participação popular. É verdade. Se não tem pessoas com boa vontade que queiram se engajar, doar um pouquinho do seu tempo para participar dessas organizações, elas acabam ficando falhas. Eu acho que a Luana acompanhou o Observatório Social, continua fiscalizando, né, Luana? Continua. O seu Abel, né? O seu Abel é um deles, acho que o Gilberto Malheiros. O Gilberto também. E o professor Moacir. Acho que eles ficam lá observando as faltas, a produtividade. E vamos ter agora no final do ano esse levantamento, que é um levantamento importante para a cidade, né? Que aconteceu como ano passado. Né? Mas se o observatório faz isso, vamos pensar grande, né? As outras entidades também podiam fazer. Você já imaginou o quórum que daria se a SIG mandasse 2 representantes? Um que fosse de cada entidade, né? Olha, nós devemos ter em torno de 40, 50 entidades organizadas. Se tivesse um representante de cada, eram 50 pessoas qualificadas que estariam ali para passar para o seu grupo de apoio o que de fato está acontecendo ali, né? Porque o que me preocupa também é a baixa participação da sociedade em si na reunião da Câmara. Não sei se é por causa do horário, se é desinteressante mesmo, se a reunião é um tédio, mas a população não vai, né? Eu não sei o que o presidente da Câmara e os atuais vereadores podem fazer para atrair a participação do cidadão comum lá. Eu não sei também o que fazer. E o horário não é um horário tão ruim assim, porque o horário foi um consenso entre os vereadores para que as pessoas possam ir, porque tentou fazer sessões. Será que a televisão inibe? Porque a televisão também passa, né? A TV fechada, né? A internet agora está passando, né? Tem acesso ao link, né? Isso. Mas assim, eu posso estar enganado, mas eu fui algumas vezes, são mais assessores que participam, né? Sim. Assessores e cargos comissionados para dar o suporte. Sim, quando é votado alguma coisa que interessa o seu grupo, daí vai um grupinho lá. E o que é mais interessante é que quando muitas pessoas vão até a sessão, os próprios vereadores mudam posicionamentos. Isso já aconteceu em Guarapuava. Jogam para a torcida? Jogam, acabam, por exemplo, como o ano passado, quando teve a votação do voto aberto, é claro que ainda com 12 vereadores, né? Quando teve essa votação do voto aberto, muitas pessoas foram para a sessão e muitos vereadores chegaram a mudar. Então você acha que a pressão popular pode nortear o voto do vereador? Sim, pode nortear, até porque hoje nós temos o voto aberto, né? O vereador vai ter que mostrar para os seus eleitores qual posicionamento está tomando. Então, isso nós temos que encarar que lá estão seres humanos, pessoas que é possível cobrar, pessoas que é possível conversar, pessoas que é possível exigir. E esses seres humanos podem mudar seus posicionamentos, podem mudar muitas vezes suas opiniões. Algo interessante, voltando só rapidamente a essa situação das audiências públicas, existem vereadores que não participam de audiências públicas.
Vereador que não vai na audiência. Eu acompanho muitas audiências públicas em que dos 21 temos lá 15 vereadores, temos 12 muitas vezes, temos 19, ou seja, ainda existem vereadores que acham que as audiências públicas são algo que não tão importantes para a cidade, né? E é necessária essa participação. Mas o papel do legislativo é justamente esse, eu acho que todos nós concordamos, né? Trazer para o debate ações da sociedade que sejam importantes e efetivas e que mudem a situação da cidade, né? É verdade. Agora, eu me preocupo também com um pouco do preconceito. As pessoas acham que a Câmara não é um lugar digno, né? Talvez por isso não vão, né? Meu Deus, eu não vou lá porque lá é um local suspeito. Porque, na verdade, talvez já foi assim. Eu acho que a gente deve contribuir, a imprensa tem que contribuir, nós também, para que as pessoas possam pelo menos ir mais para saber se é aquilo mesmo, se não é aquilo mesmo, né? Então eu concordo com você. A participação popular pode ser pedagógico para a Câmara, né? Pode ser fundamental, pode ser imprescindível. De repente até a transmissão pelo rádio. Não sei, a reunião não é transmitida pelo rádio? Não. Porque o povo de verdade não tem a TV a cabo. A população mais carente lá, mais distante, não tem acesso ao link da internet. E talvez não consegue se deslocar lá do bairro X para a reunião, porque tem que pegar ônibus, distrito, né? De repente o rádio seria. Será que o presidente da Câmara e a equipe gestora não pode pensar na possibilidade de que a reunião seja transmitida pelo rádio? Isso pode ser uma das alternativas. Seria jóia, porque é o seguinte, que nem os horários que passam a Câmara, é um horário até flexível, que nem o Luan falou, só que não está ainda acessível a todos. Nem todo mundo. Tem gente que está a caminho do trabalho, coisa e tal. Então, se fosse pelo rádio, então seria melhor da gente ficar por dentro das ações. Né? Teria que se pensar formas de viabilizar isso também, né? Isso. Mas esse foi um debate interessante. Né? Tomara que nós possamos sempre pensar a Câmara como algo aí participar também. Não adianta exigirmos, falarmos e acharmos que a Câmara é um problema para a cidade, mas não é. O que falta é a nossa participação lá. Contrapartida. Mais um debate interessante, né? Mas esse foi o Minutos de Argumentos aqui para a TV Araucária, ou então você pode acessar esse vídeo no www.guarapuavatube.com.br com todas as notícias e informações sobre a cidade e a região. Ficamos por aqui e a qualquer momento voltamos com mais informações.